Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Leremos os versículos de 1 a 13. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 4. Leremos os versículos de número 1 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem sido concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo estes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra que foi lida nesse instante. Rogamos para que o Senhor verdadeiramente nos ensine por meio dela. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender o que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor disse para as pessoas da época, e aquilo que o Senhor está nos dizendo para nós agora, que vivemos neste século, e necessitamos tanto, ó Pai, de Ti e da Tua palavra. Fala ao coração do Teu povo, assim, ó Pai, nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos nós aqui sabemos da importância de um dia de descanso para nós. Todos nós, eu acredito, ou a maioria de nós está envolvido com várias causas durante a semana, trabalhando, levantando cedo, e os trabalhos não se restringem apenas ao nosso âmbito profissional. Nós trabalhamos em casa, seja fazendo as coisas que nós precisamos fazer em casa. Quando nós saímos, temos tantas coisas a resolver no nosso serviço, no nosso emprego. E quando chega o final de semana, muitos de nós se identificam com aquela expressão: estou exausto, estou cansado. Exato, meus irmãos, nós trabalhamos continuamente e por isso o nosso corpo percebe a necessidade de descanso, de tirar um tempo para poder repor as energias. E isso é constantemente. A pessoa que não envida esforços para descansar, para poder verdadeiramente desligar a sua cabeça, se a gente pode dizer assim, ela vai
ficando cada vez mais fatigada, e isso torna-se de uma maneira ou outra um ponto-chave para a aquisição de doenças, fadiga, estresses, então, ou outros transtornos que nós podemos desenvolver. O descanso é algo bom para o homem, mas também é algo instituído por Deus. Foi nesses dias passados que nós pregamos aqui sobre a instituição do descanso, em Gênesis no capítulo 2, aqui no culto da manhã, e nós trabalhamos a ideia do descanso aqui não simplesmente para que nós possamos descansar no nosso corpo, mas principalmente para que nós possamos ter relacionamento com Deus. O descanso oferecido, dado por Deus no sétimo dia, evoca de nós um compromisso de nós o adorarmos, de nós o bendizermos, de nós o cultuarmos especificamente. E é interessante que quando nós olhamos para a carta, para este capítulo de número 4, o autor vai falar a respeito de determinado descanso que está destinado a nós enquanto povo de Deus, e que nós, de alguma maneira, nós ainda não o encontramos em sua plenitude. Ele vai falar aqui a um público que estava cansado. Ele vai falar a um povo que estava fatigado por causa das muitas aflições, das muitas tribulações e perseguições que eles estavam enfrentando naqueles dias. Ele fala a pessoas aqui que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé, seja pelos seus patrícios judeus, ou seja pelas perseguições impostas pelos romanos na época. Ser cristão no primeiro século não era algo muito fácil. Não havia liberdade de culto, não havia liberdade de expressão, não havia de fato aquela aceitação por parte da sociedade. Muitos desses cristãos enfrentavam, como muitos hoje, enfrentam inúmeros desafios para cultuar a Deus. Já pensou você entrar numa igreja e ter que cantar baixinho, sussurrando? Ou então não cantar, porque isso pode chamar a atenção das pessoas. Ou então você ter que deslocar-se para lugares obscuros como cemitérios, tumbas nas quais, nos lugares onde eles se reuniam, cavernas. E muito dessa realidade estava aqui pertinente à vida desses irmãos a quem este autor da carta aos Hebreus está escrevendo. Era um povo que jazia cansado, e muitos deles, por terem vindo do judaísmo, estavam cogitando voltar para a sua antiga religião, porque era mais fácil viver, porque lá eles encontrariam o apoio da família, lá eles não seriam tirados dos seus empregos, lá eles poderiam novamente receber o aval da sua sociedade, do povo com quem eles conviviam. E então eles estavam trocando Jesus Cristo pelo judaísmo, Jesus Cristo pela antiga aliança novamente. E então o autor, ele se propõe a dizer aqui, a falar que esta troca, ela não era completamente indevida. Ele começa a falar então sobre a superioridade de Jesus. Ele vai destacar que Jesus é muito superior àquelas coisas que o judaísmo tinha ainda como doutrinas básicas e fundamentais no seu cerne, que eram os sacrifícios, que eram Moisés, que eram os anjos, que era o sumo sacerdote, coisas que eram de fato muito importantes num tempo passado, mas que hoje se tornaram obsoletas, completamente obsoletas. Não fazia sentido nenhum voltar à prática daqueles rituais, voltar àquelas coisas. Eles precisavam de fato permanecer em Cristo, porque as bênçãos que eles tinham em Cristo eram superiores. E aqui, como o Renato trouxe na sua exposição na semana passada, o autor ele vai dar numa de suas 3 ou 4 exortações, admoestações, sobre o perigo da incredulidade. Muitos daqueles cristãos estavam de fato se tornando incrédulos novamente.
Eles, sendo conhecedores daquela maravilhosa obra de Cristo, eles estavam endurecendo o coração, como fizeram os próprios filhos de Israel, quando Deus os havia tirado do Egito, quando Deus os havia mostrado uma terra ampla para que eles vivessem. Eles estavam então, olharam e viram para aquela terra gigantes, viram tantos desafios, voltaram para trás, trazendo um relatório pessimista a respeito das coisas, mostrando a dureza do coração deles. Por isso eles amargaram 40 anos no deserto. Eles morreram, aquela geração morreu no deserto, peregrinando por 40 anos, porque mantiveram o seu coração incrédulo e não creram na voz do Senhor, na boa nova que o Senhor tinha dito. Então, dando de fato esta exortação, continuando essa admoestação, o autor aos Hebreus vem falar que havia um descanso para aquelas almas cansadas, havia um descanso que eles verdadeiramente poderiam obter de uma forma que nenhum dos seus antepassados, nenhum dos pais judeus, daqueles que foram retirados com mão poderosa do Egito e fizeram que Deus fez peregrinar pelo deserto, experimentou um descanso para o coração do povo de Deus, um descanso para o povo de Deus. E então, nesta pequena passagem, nesses 13 versículos, o autor aqui ele vai nos dar a seguinte advertência, que devemos ter cuidado para não deixarmos de entrar no descanso prometido por Deus em Jesus Cristo. Ele vai exortar aquelas pessoas, ele primeiramente vai falar do que se trata esse descanso, e então ele vai concluir trazendo uma admoestação para aqueles fiquem alertas, para que eles verdadeiramente ficassem atentos a tudo aquilo de fato que estava acontecendo, a todas as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Então, eu gostaria de pensar, à luz deste texto, sobre duas lições aqui, sobre duas lições que o texto verdadeiramente vai nos trazer, dois ensinamentos que o texto nos traz especificamente. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos que Deus, desde o princípio, preparou um descanso para o seu povo. E depois dos versículos de 9 a 13, nós vamos ver que esse descanso que Deus preparou para o seu povo, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então o autor, ele divide sua argumentação em duas partes. A primeira, Deus preparou um descanso para o seu povo, e a segunda, esse descanso definitivo é Jesus Cristo, a quem vocês têm acesso hoje pela fé. Vamos começar então pelo primeiro argumento. Os versículos de número 1 até 8 vão dizer o seguinte: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais foram anunciadas as boas novas, de novo, como determina Davi, dizendo certo dia: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que destacar o conceito de descanso que ele fala aqui. Deus havia estabelecido que o povo, eles teria de ser tirado do Egito. O povo estava no deserto, estava no Egito, se você for ler lá em Êxodo, amargando
dura escravidão, uma servidão muito terrível. E os verbos que é utilizado lá empregam verdadeiramente o sofrimento que esse povo passava. E uma das promessas que Deus fez ao povo foi de realmente retirá-los daquela casa de servidão, da terra de servidão, e levá-los para uma terra que ele tinha anteriormente prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E ali aquela terra seria para eles terra de verdadeiramente descanso, onde fluía leite e mel, onde tinha verdadeiros ribeiros de águas, onde eles receberiam segurança, descanso, herança, lugar de descanso de todos os seus inimigos. Desde o princípio, quando Deus chamou o seu povo, e especialmente quando ele libertou o seu povo do Egito, ele tinha um propósito de levá-los para um descanso, e Moisés foi um grande porta-voz desse descanso. Só que para verdadeiramente obter esse descanso da terra, esse descanso que era simbolizado de fato na terra prometida, naquilo que, no lugar onde Deus havia se mostrado a Moisés ali no Monte Horebe, aquilo só seria alcançado verdadeiramente por meio da fé. Eles precisariam crer no Senhor, esforçando-se para verdadeiramente deixar de lado todas as dúvidas, deixar de lado todos os pensamentos que não eram concisos com a vontade de Deus e entrar naquele descanso. O propósito de Deus sempre foi anunciar a eles um descanso, um lugar de descanso que eles receberiam ali em determinada ocasião. No entanto, o povo de Israel se mostrou por diversas vezes o quê? Duro de coração. Mesmo ali no deserto, Moisés teve de lidar com a incredulidade das pessoas. Mesmo no deserto, quantos morreram porque muitas vezes duvidaram da palavra de Deus, duvidaram verdadeiramente daquilo que o Senhor havia prometido. E quando chegou no ápice ali, quando eles estavam prestes a adentrar a terra que Deus havia prometido, aquele relatório dos 12 espias, dos 10 espias que voltaram dizendo que a terra tinha muito gigante, que a terra era muito boa, que Deus verdadeiramente tinha preparado um lugar muito bom para eles, mas que eles pereceriam porque era terra de inimigos. Eles não creram verdadeiramente naquilo que o Senhor havia dito. Eles não creram verdadeiramente naquilo que Deus tinha dito para eles. Por isso então, Davi no Salmo 95 vai dizer: na minha ira não entrarão no meu descanso. Aquela geração teve que peregrinar pelo deserto e morrer ali durante 40 anos, porque duvidaram. Eles estavam então, não receberiam o descanso prometido por Deus. E siga a argumentação do texto que o autor nos fala. Já que aquelas pessoas que receberam esta promessa, elas não receberam porque elas duvidaram, ele vai dizer: nós os que cremos hoje, somos participantes e podemos receber. E aqui é interessante que eles, um comentarista vai dizer que a incredulidade que eles tinham lá era a mesma incredulidade que os hebreus ali séculos depois estavam vivenciando também. Era a mesma incredulidade com relação às palavras de Deus, com relação às boas novas do Evangelho. Aquilo que Moisés foi portador de boas notícias, de liberdade, de uma terra, eram boas novas para o povo de Israel, assim como Jesus Cristo veio trazendo boas novas de liberdade, de um reino de Deus, de ser tirado do reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Esse comentarista chamado Grant Osborne, ele vai dizer o seguinte, que devido à incredulidade, as promessas de Deus não tinham valor para eles, porque não compartilhavam a fé daqueles que obedeciam. Eles simplesmente não creram, ou apenas ouviram com os ouvidos, mas verdadeiramente o seu coração não era crédulo.
Compartilhar a fé é literalmente unidos na fé com aqueles que ouviram o texto, se a gente pudesse fazer aqui uma tradução mais literal do texto. 2 passos são indicados aqui: ouvir e aceitar pela fé. Os antigos ouviram, mas não tiveram fé, e por isso foram culpados de incredulidade. Como vimos no capítulo 3, no versículo 19, não se ouviu verdadeiramente até que eles tenham acreditado e obedecido. Aqueles que ouviram foram Caleb e Josué, os 2 espias fiéis, de Números 14, e nessa carta eles incluíram os heróis, foram incluídos como heróis da fé no capítulo 11. Com isso, o escritor de Hebreus, ele quer que esses cristãos fracos encontrem força, identificando-se conscientemente com esses heróis da fé do passado, derrotando assim as forças que os derrotariam e os destruiriam espiritualmente. Ele está mostrando aqui, olha, nós não temos que seguir o exemplo daqueles que endureceram o coração. Nós não temos que seguir o exemplo daqueles que ouviram, mas não obedeceram. Daqueles que ouviram, mas não aceitaram pela fé aquilo que o Senhor tinha dito. Nós somos daqueles que verdadeiramente recebem a palavra de Deus e adentram esse descanso. No entanto, ele vai dizer que esse descanso, ainda falando de terra, falando de um lugar específico, onde você receberia o descanso dos seus inimigos, ele ainda é obsoleto em comparação ao descanso que Deus prometeu lá no 7º dia. Ele vai usar aqui o texto de Gênesis 2, versículos 2, quando Deus estabeleceu o Shabá para os judeus, dizendo: e havendo Deus terminado o 7º dia, terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Esse descanso era bem maior daquele que foi prometido por Moisés, pois envolve promessas que se cumprem especificamente no Evangelho do Senhor Jesus. Deus era o próprio descanso das pessoas. Deus seria o descanso de Adão e Eva. Eles verdadeiramente precisavam se deleitar em Deus, como nós vimos. Encontrar repouso no Senhor, no seu relacionamento com Deus, no pacto que eles tinham com Deus. E aqui então, esse descanso, ele aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve com os seus discípulos, ele foi confrontado por diversas vezes a respeito do significado do sábado. Numa das vezes, os discípulos tiveram fome e foram colher comida para poder satisfazer a sua necessidade, e nisso os fariseus o confrontaram: os teus discípulos estão trabalhando no sábado, os teus discípulos estão descumprindo a lei de Deus que foi dada por Moisés, que foi estabelecida desde o princípio da criação. E então Jesus fala que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E ele fala, conta uma parábola: se você tiver uma vaca que está lá atolada no brejo morrendo e for dia de sábado, você vai deixar a sua vaca morrer? Não, você vai lá, vai juntar-se com outras pessoas, tirar a vaca daquele lugar e vai guardar o sábado depois. E ele vai dizer: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então este sábado, este Shabat, esse dia de descanso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E então o descanso que foi anunciado para Moisés, aquele descanso da terra, ele era ainda inferior ao descanso que foi prometido pela pessoa de Jesus Cristo. E Davi posteriormente instou para com o povo, já numa outra geração, depois daquela geração do deserto ter morrido, depois deles a terem adentrado a terra de Canaã, eles terem conquistado as cidades, Deus ter entregado para ele as cidades dos cananitas, e então estabelecer-se o tempo dos juízes, o tempo do Samuel, e então veio o rei Saul, e então estabeleceu-se Davi, a primeira monarquia do reino de Israel, com toda a sua glória, com toda a sua expansão geográfica, conquistando terras naquela região, cumprindo as promessas de Deus. Ele então fala no coração, para as pessoas ali, à luz do Salmo de 95, versículos 7 e 8, como diz aqui:
Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá e como naquele dia em Massá no deserto. Davi, para a sua geração, já se preocupava com relação à incredulidade que poderia tomar o coração, e como de fato tomou o coração de Israel depois. E o autor aos Hebreus, sendo tão brilhante, inspirado tão somente pelo Espírito Santo, ele vai dizer que essa palavra hoje que ele está referindo-se, não era um hoje simplesmente da época de Davi, mas ele tinha um cumprimento profético nos dias de Jesus. Aquele hoje que Davi enfatizou ali no versículo de número 8, hoje se ouvirem a voz de Deus, não dizia respeito ao passado, mas diziam respeito ao presente daquelas pessoas, porque esse hoje estava se cumprindo na pessoa de Cristo. Eles hoje tinham o dever verdadeiramente de ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração. E é interessante que esse hoje aqui exige arrependimento urgente e imediato. É uma coisa assim, olha, vocês estão participando das promessas de Deus, vocês estão vendo, experimentando tudo aquilo que os pais de vocês viram apenas como sombras, como coisas que eles imaginavam, não tinha ainda um entendimento completo. Hoje vocês estão experimentando. Então, se vocês estão querendo trocar toda essa sublimidade da revelação de Cristo por aquilo que é obsoleto, por aquilo que já não tem mais valor algum, hoje vocês têm de ouvir a voz de Deus que está sendo dita a vocês e não endurecer o coração. E isso exige arrependimento imediato e urgente. Deus está oferecendo a eles não apenas uma chance de descobrir esse descanso, mas de entrar no seu descanso. E isso é ainda mais forte do que nos dias de Moisés, pois está alicerçado em Cristo. A possibilidade de perder essa promessa é terrível demais para ser contemplada e exige uma resposta imediata. É terrível demais perder isso. Hoje vocês estão participando disso. E ainda ele vai concluir no versículo 8 dizendo, olha, Josué quem conduziu o povo verdadeiramente para o descanso. Depois dos 40 anos no deserto, Josué que realmente levou aquele povo para obter o descanso de Deus. Mas esse descanso não foi obtido definitivamente. Josué era inferior a Jesus Cristo. E aqui de um modo tão, às vezes sutil no texto, ele vai mostrar que Cristo é superior a Josué. Se Josué foi aquele por meio de quem Deus usou para dar descanso ao povo, o descanso da terra, agora então ele começa a dizer, Jesus Cristo é aquele que dá descanso para a nossa alma. Veja, então, a segunda argumentação. Com isso, eu passo para o segundo argumento que ele utiliza aqui. Esses argumentos são marcados, você pode ver pela palavra portanto, porque está sempre conectando ao ensino anterior da passagem. Hebreus, ele é uma carta toda articulada, então ele vai seguindo ali num começo, ele vai seguindo uma linha de argumentação para realmente convencer as pessoas, assim como um advogado, ele vai construir num tribunal toda a sua defesa de um caso, ele vai citar casos, ele vai citar ali referências teóricas, ele vai conduzir a sua argumentação baseada na lógica, baseada no Código Civil, então ele vai destacando ali pontos a serem observados. Da mesma maneira o autor aos Hebreus constrói essa carta. E aqui nessa parte dessa argumentação, ele desenvolve este segundo argumento. Deus preparou um descanso para o seu povo em Jesus Cristo. Veja o que ele diz nos versículos de 9 a 13. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus
falando aqui referente a Jesus Cristo, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ele começa falando do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele começa evocando o exemplo de Cristo. Cristo, quando veio ao mundo, ele cumpriu as suas obras, e depois que ele ressuscitou dos mortos, ele descansou das suas obras. Ele verdadeiramente cumpriu todo o propósito para o qual ele veio, que era morrer em nosso lugar, que era exercer aqui na terra uma obediência passiva, uma obediência ativa diante de Deus, de oferecer-se a si mesmo como sacrifício. E ele então entrou nesse descanso para dar o quê? Descanso ao seu povo. E o que vem a ser esse descanso então, ora bolas? Você pode dizer assim, mas ele está falando tanto desse descanso, que para nós é hoje esse descanso. Se não recebermos pela fé o Senhor Jesus. Muitos vão falar que esse descanso verdadeiramente vai se referir a um descanso futuro, a um descanso ali quando nós verdadeiramente morrermos, certo? Quando nós entrarmos nos portões celestiais, encontrarmos-nos com aqueles que já partiram, e de fato, a ideia é essa mesmo, porque o Senhor, ele disse, vou para o meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês estejam também. Ele vai falar a respeito desse descanso que o povo de Deus recebe após as suas fadigas nesse mundo, mas também fala sobre um descanso que diz respeito aos nossos dias de hoje. Um descanso que nós recebemos da alma que está verdadeiramente desvinculada do jugo do pecado, do jugo verdadeiramente da culpa. Foi o Senhor Jesus Cristo que em determinada ocasião, quando ele viu as pessoas, quando ele viu aquela grande multidão, ele teve compaixão delas, porque elas eram semelhantes a ovelhas que estavam sem pastor. E então ele proferiu aquele discurso maravilhoso: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, porque vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O verdadeiro descanso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele em quem verdadeiramente pode nos dar esse descanso. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai dizer que no versículo 11, portanto, vai dar um outro portanto, aqui uma outra conclusão: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Ele está mostrando, olha, se Cristo veio, adentrou, assim como o Pai, ele descansou das suas obras, vocês podem receber esse descanso também. Esforcem-se para isso. E o que ele quer dizer com esforçar-se para entrar no descanso? Mas não é pela graça? Não é pela graça que Deus nos dá todas as coisas? Isso aqui não é indício de obras, salvação de obras? Não tem nada a ver com obras, irmãos. Aqui ele está falando com relação à dureza do coração, daqueles que estavam tentados a desistir de Cristo, daqueles que estavam tentados a voltar atrás, a olhar para trás, a olhar para a sua vida passada, e encontrar mais alegria na sua vida passada do que na pessoa de Jesus. Ele diz: esforce-se por entrar nesse descanso. Mantenha em mente tudo aquilo que verdadeiramente Cristo fez por vocês. E ainda ele fala: não siga o exemplo da desobediência que os seus antigos pais legaram, mas da obediência que eles deram, como nós falamos aqui.
O terrível exemplo das pessoas fracassadas da jornada no deserto, ali em Israel, é motivação suficiente, pois como resultado da desobediência deles, a geração inteira pereceu no deserto, como no capítulo 3, versículo 17, ele diz. No entanto, irmãos, como Grant Osborne vai dizer, por mais terrível que isso fosse, não era nada comparado ao perigo que representa agora, pois a morte deles foi terrena, enquanto o castigo eterno aguarda aquela geração que estava prestes a desistir. O restante é muito maior, pois está envolvendo um céu, em vez de apenas uma terra física de Canaã. Mas a penalidade também é muito maior. Como resultado, a vida cristã exige um trabalho extremamente árduo, mas tem recompensas igualmente grandes. Nós precisamos lutar. Esse esforçar-se diz respeito da nossa própria luta interna. Irmãos, quem pensa que andar na fé é algo fácil e mole, está totalmente enganado, pois não é. É uma luta constante contra a nossa própria vontade. É uma luta constante contra a nossa própria carne. Nós não vivemos de fato dias, e nunca viveremos, a igreja nunca experimentou dias apenas de bondade, de bonança no barquinho. São dias de tempestade, são dias de dificuldade. Se nós não sofremos dificuldade externamente, internamente nós vamos enfrentar. Dificuldades perpassam toda a nossa vida, dúvidas, incertezas, tentações que querem nos fazer esmorecer. E como que nós lidamos com ela, irmãos? Temos que dizer à nossa própria alma, temos que brigar conosco mesmo constantemente, para manter a nossa palavra cativa, a nossa mente cativa à palavra de Deus, para vivermos de acordo com a sua vontade. O autor aqui está exortando esses irmãos, dizendo, olha, se aquilo foi terrível, o que dirá de nós que experimentamos a verdade, o cumprimento das promessas? O que dirá de nós que experimentamos essas coisas com todo o coração, se nós recuarmos? O que resta para nós senão perdição, ruína, condenação? É difícil escutar essas palavras, porque muitas vezes nós achamos por bem desistir, achamos melhor retornar para não sofrermos as agruras que nós, enquanto discípulos de Cristo, temos de sofrer. No entanto, irmãos, se nós compararmos a vida passada com a vida que nós temos em Cristo, ela é incomparavelmente melhor. Quantos não foram os mártires que morreram queimados em fogueiras por causa dessa verdade? Escuta o que eu estou falando para vocês. As nossas dores e aflições são tão pequenas perto daqueles que tiveram tantas e tantas aflições diante de Deus. Tal como John Huss, antes da Reforma Protestante, 120 anos antes da Reforma Protestante começar, um século antes, ele foi queimado em fogueira pela Igreja Católica Romana, porque ele queria uma mente cativa à palavra de Deus, porque ele era contra todo o sistema religioso de indulgências, contra o sistema de missa papal, contra a autoridade do Papa. Ele foi julgado e condenado. Ele foi queimado à fogueira, e enquanto ele queimava, ele ardia, ele cantava. O que faz com que um cristão passe por experiências assim, ou então quando Policarpo de Esmirna, ali sucessor do apóstolo João da igreja de Éfeso, quando ele foi entregue nas mãos dos seus detratores, o que ele fez? Ele foi pacificamente, ele entregou-se a si, e também foi devorado por leões, se eu não me engano. Mas a ideia, irmãos, aqui é que o valor das promessas de Deus é muito maior. Nós cantamos aqui, né? Firme nas promessas do meu Salvador, firme, sempre firme.
Irmãos, isso é muito maior daquilo que nós podemos pensar verdadeiramente. Por fim, ele vai dizer que esse descanso, ele é obtido, esse descanso em Cristo, ele é obtido tão somente pela palavra. E ele vai dizer aqui então nos versículos 12 e 13, que a palavra de Deus, ela é apta para julgar a intenção do coração, para separar alma, espírito, articulação e medula, pensamentos e atitudes. Ele vai destacar aqui a palavra de Deus como aquilo que verdadeiramente dá sustentação para que a pessoa desfrute desse descanso. A palavra que os pais antigamente rejeitaram é a palavra que se manifesta hoje encarnada, Jesus Cristo. E aqui ela faz uma obra maravilhosa na vida das pessoas. Esses três grupos, alma, espírito, articulação, medula, pensamentos e atitudes, correspondem a aspectos materiais e imateriais, ou seja, a palavra corta todas as áreas da nossa existência e penetra em todas as áreas do nosso ser. Nada se esconde da palavra de Deus. Ele está mostrando um caminho, como você lida com as suas dúvidas, como você lida com as crises, como que você lida com a sua vontade de desistir, voltando-se para a palavra de Deus, porque é ela que vai discernir quem você é. E aqui é interessante, a palavra de Deus é como aquela peneira, não sei quem aqui foi da roça, meu avô, antigamente quando ele queria fazer, acho que quirera para galinha, ele tinha que moer o milho, eu lembro lá do moedor de milho, aí depois ele pegava todo aquele milho e passava numa peneira, para ficar só realmente aquilo que era bom, e aquela sujeira ele jogava fora. A palavra de Deus é essa peneira que ela vai fazendo assim na gente, à medida que ela vai mexendo, joga para cima, entendeu? Para mostrar realmente aquilo que é puro e aquilo que é impuro do nosso coração. Ela perpassa toda a nossa vida. Ou então a palavra de Deus é como aquele espadachim, aquela espada oriental que corta tudo, sabe? Ou então como antigamente aquele comercial das facas que tinha, Tramontina, vai cortando tudo ali. A palavra de Deus, ela tem esse poder de corte, esse poder de transformar a vida da pessoa, de separar a vida da pessoa. Ou então alguns vão dizer que ela é o bisturi de Deus, que vai verdadeiramente abrindo todo o corpo humano, um bisturi de um médico que abre e faz todo aquele trabalho de verificar tudo aquilo que existe. A palavra de Deus é aquilo que verdadeiramente nos chama de volta para Ele. Assim como o bisturi de Deus está cortando a nossa vida, nós podemos estar muitas vezes fingindo que nada está acontecendo e tentar ignorar o poder conveniente da palavra, como aqueles irmãos estavam fazendo. Eles estavam endurecendo o coração. E que perigo, meus irmãos, nós corremos quando nós deixamos de dar ouvido à palavra. Que perigo nós experimentamos. Finalizo aqui com 3 aplicações para nós. Primeira delas, o descanso do povo de Deus está no Senhor Jesus. Ele nos convida a irmos a Ele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados pelo pecado, pelo legalismo, pelas aflições da vida. Jesus é o descanso que nós temos para o nosso coração. Se você está cansado hoje, corra para Cristo. Se você está cansado do seu trabalho, se você está cansado da sua família, se você está cansado de tantas coisas na sua vida, corra para Cristo. Ele dá um verdadeiro descanso que nenhum medicamento pode nos dar, que nenhum Rivotril, Frontal e toda sorte de medicamentos que temos hoje pode oferecer a você, porque é um descanso que te traz a vida. Em segundo lugar, destaco aqui que a apostasia nos afasta desse descanso. É preciso encorajarmos uns aos outros no dia de hoje, para não termos um coração endurecido, irmãos. Quem que você conhece que está pensando em desistir? Quem? Quem que você conhece que está pensando em desistir? Fale com essa pessoa, ligue para ela, encoraje-a para que ela permaneça verdadeiramente na palavra de Deus. E por fim,
A palavra de Deus nos transforma e nos dá o descanso prometido em Deus. Deixe que a palavra de Deus molde o seu coração. Deixe que a palavra de Deus molde a sua vida completamente. Que Deus assim nos abençoe. Amém?